Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta para o nosso último bloco aqui no canal Esportes. Você vendo a gente pela TV Mar, canal 525 da sua NET Claro e também pelo portal GazetaWeb.com. A Juniele Rocha está conosco para trazer também o panorama desses jogos que vão acontecer nesse fim de semana. CSA em campo, brigando por classificação. Tem o CRB, tem o Asa. Enfim, Juniele, vem para a telinha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando essa sexta-feira trazendo as principais informações do fim de semana no futebol aqui para Alagoas, para CRB e também CSA. Nesse fim de semana vai começar a última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano e CRB e CSA, claro, estarão envolvidos. O CRB jogando aqui mesmo em Maceió quando recebe a equipe do Asa. Jogo no Estádio Repelé às 16 horas. Já a equipe do CSA viaja para Palmeira dos Índios, onde vai enfrentar no estádio Juca Sampaio a equipe do CSE. Para o CSA, apenas a vitória interessa. A equipe está fora desse G4 da competição, então precisa vencer para confirmar a sua classificação. O CRB está mais tranquilo, já tem a classificação garantida, inclusive o primeiro lugar na tabela. Então, apenas espera a rodada finalizar para saber quem vai enfrentar na fase semifinal do campeonato alagoano. Então essas são as informações. Na segunda-feira a gente vai voltar trazendo tudo o que aconteceu nessa última rodada da primeira fase do campeonato alagoano. A nossa Juniele Rocha falando aqui conosco no canal Esportes. A gente tem um jogo que é somente para cumprir tabela, que é da equipe do Coruripe contra o Cruzeiro. O jogo acontece no mesmo horário, também às 4 da tarde. E aí, por quê? O torcedor pode até perguntar, mas por que acontece esse jogo? É para saber exatamente a classificação, como fica após a realização de toda a rodada, de toda a primeira fase do Alagoano é massa. Mas, enfim, pode ser que as equipes briguem pelo menos para conquistar a primeira vitória. Né? Não aconteceu nem com um nem com o outro ainda. E isso levanta uma moral para os jogadores, né? E é importante também para definir em termos de artilharia. Os jogadores podem ficar suspensos já para o campeonato ano que vem. Então é legal. Tem que ter o jogo, independente se valeu ou não. E é bom para o Cruzeiro. Lembrando que as duas estão ainda na Copa Alagoas brigando por classificação. Então também é um teste já para a competição. Mas Coruripe ligeiramente favorito para essa partida do Cruzeiro. O Coruripe que cedeu um jogador para o Asa, mas ele vai ter que retornar, né? Vai ter que retornar. O Tiaguinho, que fez lá uma boa partida contra o CRB, um jogador, um atacante de velocidade, chegou a ser anunciado pelo Asa, chegou a ser relacionado para a partida na Copa do Brasil contra o Inter, entrou em campo, mas vai ter que voltar para o Coruripe porque no Alagoano ele não pode jogar pelo Asa nem na Copa Alagoana. Agora, imagine se a equipe do Asa... Não, mas aí era a competição nacional, não tinha problema. Ele não pode atuar pelo Alagoano. Eu ia perguntar, imagine se o Asa tem eliminado a equipe internacional. Mas a gente não tem nada a ver porque é uma competição Mas nacional. Se jogasse no Alagoano podia dar problema. Se Aí já ia no tribunal... Sem dúvida, sem dúvida. No outro jogo da rodada, a gente tem a equipe do Murici jogando contra o Penedense. Diretor, por gentileza, quando puder aí, coloca a tabela de classificação aí para poder a gente passar, inclusive as probabilidades, porque duas equipes já estão garantidas. E tem 4 equipes brigando pelas 2 últimas vagas na fase semifinal. CRB é o líder porque tem 16 pontos, ninguém alcança mais ele, né? O Asa é o segundo colocado, tem 11, e aí vem o CSE com 9 e tem 8 gols marcados. Já a equipe do Murici também tem 9 pontos, porém tem 7 gols marcados, por isso que ocupa a 4ª colocação. Na 5ª colocação, o CSA com 8 pontos. O Penedense vem na 6ª colocação, tem 6 pontos, e é exatamente a equipe do Penedense que pode, vencendo o Murici, alcançar a classificação. Agora precisa também de um resultado que tire uma vantagem de gols da equipe do próprio Murici, né? E é bem confuso, porque o Murici tem chance de passar até perdendo, porque se ele perde por um gol e o CSA perde por CSE, o Murici avança em 4º lugar. Mas o Penedense tem que fazer toda uma combinação, tem que pegar a calculadora, tem que vencer. E não dá pra combinar com a turma, ninguém quer combinar numa hora dessa, né, o Penedense tem que fazer no mínimo 2 gols de diferença lá em Murici e ainda torcer para um resultado lá em Palmeira dos Índios. Por exemplo, 2-0 Penedense e Murici e 2-0 CSE, classifica o Penedense em 4º e o CSE em 3º. Empate lá, classifica o Penedense se ele vencer também. Agora, por exemplo, o Penedense vencendo por 2 gols, o CSA vencendo por 1, quem passa não passa o Penedense.
acaba passando Muricy e CSA. É confuso. É uma rodada que vai estar todo mundo ligando lá, tá quanto lá o resultado? Vai ser confuso, mas claro que ganha o melhor, né, Orlando? Sem sombra de dúvida. Então aqui estão os jogos. Confirmando, o Coruripe jogando em casa contra o Cruzeiro, o Muricy enfrenta o Penedense, o CSE pega o CSA e o CRB jogando contra a equipe do Asa. Todos os jogos às 4 da tarde deste sábado, você acompanhando tudo, sendo muito bem informado. Lembrando que no próximo domingo a gente tem o terceiro tempo aqui na TV Mar, a partir de 7 da noite. E a gente vai estar acompanhando as entrevistas com os técnicos, com os principais jogadores, a classificação, probabilidade, enfim, muito debate. Estarei no comando novamente do terceiro tempo, ao lado do Guilherme, do Viderlan Araújo, do Júnior Tenório, enfim, olha, coloca na tua agenda porque realmente será um programaço. A gente debatendo o Alagoano é massa na telinha da sua TV Mar. Olha, a equipe do Fluminense entrou em campo na noite dessa quinta-feira, meu amigo, mais de 60 mil pessoas no estádio do Maracanã e o torcedor confiante do início ao fim, porque a equipe do Fluminense precisava vencer por um gol de diferença para provocar uma prorrogação e aí então decidir. Mas o que? O Fluminense fez 1-0, você tá vendo o gol aí do John Arias, é um cara que tem muita qualidade, né, cara? Que cabeçada consciente. E ele é baixinho, né? Baixinho. Baixinho. E aí a bola foi colocada na cabeça dele, né? Que tranquilidade, né? E aí ele faz o gol do Fluminense. Eu confesso que agora eu tô na dúvida, cara, se o Fluminense foi buscar o 2-1, o 2-0 com um jogador a menos, né? O John Kennedy já tinha sido expulso. Sai esse gol aos 75 minutos e aos 79 o John Kennedy é expulso. Pois é. Ele deixou o Fluminense de calça riado, poderia ter dado problema. E aí o detalhe, cara, que eu gosto do trabalho feito pelo Diniz, é porque o Fluminense, ele com um jogador a menos, o que é que ele faz? Vencendo a partida, ele começa a botar atacante, cara. Sim. Começa a botar gente para poder avançar mesmo nas linhas. E foi o que funcionou. O Fluminense teve um pênalti a seu favor, indiscutível. O cara pisou lá no pé do Renato Augusto, né? E aí o pênalti marcado. O John Arias pegou novamente a bola e disse, deixa comigo. E novamente foi lá com a capacidade e fez um baita de uma cobrança de pênalti com muita tranquilidade, cara. Aquela paradinha, deslocou o goleiro, tá lá no alto, belo de um gol. Fluminense vence então, portanto, campeão da Recopa merecidamente. E para aqueles que são anti-Diniz, tá aí a resposta, cara. Porque ele é campeão carioca com o Fluminense, campeão da Copa Libertadores da América, título que a equipe do Fluminense buscava já há muito tempo, e da Recopa. Ou seja, vem colecionando resultados positivos, títulos importantes. E dois deles títulos inéditos, né? Que o Fluminense nunca tinha conquistado a Recopa. Olha a batida do pênalti, ó. Belíssimo, aí, ó? belíssimo. Totalmente. E de uma LDU que não é qualquer time também, não. Né? LDU é bicampeã, inclusive da Recopa. Já ganhou 2 títulos em cima do Fluminense, era um dos fantasmas aí que o Fluminense chegou tinha. ontem com um avião lá em Copacabana com a faixa, o papai chegou, né? Pois é, porque tem uma história aí. A Liga ele eliminou o Fluminense em outras oportunidades, né? Foi campeão da Libertadores em pleno Maracanã, inclusive. Isso. Ganhou a Sul-Americana, então a Liga de Quito era um fantasma aí pro Fluminense que acabou ontem, matou esse fantasma. E o Fluminense é uma equipe a ser batida, apesar de não liderar o Carioca, é uma equipe ainda a ser batida aqui no futebol brasileiro, ó, Rando. E o que eu gosto do trabalho do Diniz é porque ele é um psicólogo e que exerce um trabalho muito importante do Fluminense. Você lembra da história do John Kennedy, que ele recuperou, inclusive, mentalmente esse jogador também. E eu fui dormir tarde, vi muitas entrevistas lá no Maracanã, mas não acompanhei do John Arias. Mas ele falou que ele teve um abalo muito grande, que ele perdeu a avó, e foi o Fluminense quem resgatou todo o seu lado sentimental, enfim, sua autoestima para poder voltar a jogar futebol. E é um cara que joga muita bola com essa camisa do Fluminense, cara. Muita bola e desde muito tempo, né? O Fernando Diniz é impressionante como ele sabe cuidar dos jogadores, como ele extrai o máximo de jogadores que a gente às vezes não espera tanto. E a gente vê vários exemplos nesse Fluminense. O Paulo Henrique Ganso era um cara que muita gente já descartava, joga muita bola no Fluminense. Isso. O Cana, um bom atacante que pouca gente conhecia, até vir pro Vasco, depois foi pro Fluminense. Então, assim, o Fernando Diniz faz um trabalho incrível. O Felipe Melo, muita gente achava que estava ultrapassado. Enfim, aliás, o Fluminense é um time hoje que tem veteranos, mas que todos estão dando bons resultados. E o Felipe Melo, mais de 40 anos, Fábio, mais de 40 anos, Renato Augusto também com idade avançada. Eu só acho que a gente não tem que tirar o trabalho da seleção brasileira dele como o ideal. Não foi. Claro, acontece, é outra situação. Mas o Fernando Diniz é um grande treinador, formou um grande Fluminense.
E assim, a responsabilidade dele pelos títulos é muito grande. Ontem ele foi perguntado mais uma vez a respeito dos títulos que ele vem conquistando e colecionando. Entrou literalmente na história do Fluminense. E ele disse o seguinte: cara, título para mim é o que menos importa. Para mim é o futebol, é esse envolvimento. Enfim, é um cara que realmente gosta de ver um futebol bem jogado. Eu confesso que tem hora que dá aquele friozinho na barriga quando a turma começa a trocar passe lá dentro da área do Fluminense, né? Ainda bem que eu não sou fluminense. Pois é. Eu também não sou fluminense não, mas assim, porque tem hora que a gente acaba torcendo pelo Fluminense e pelo futebol que está praticando. Uma partida como ontem a gente torce também pelo time do Brasil para conquistar a vitória. Olha, falar em Brasil, hoje tem convocação para a seleção brasileira, próximos amistosos que vão acontecer em Inglaterra e também Espanha, né? Espanha. E aí você espera alguma novidade, porque ele disse que vai dar também prioridade ao futebol brasileiro, os jogadores que estão atuando no Brasil. É meio complicado, porque aqui a gente está no início de temporada, enquanto na Europa já está na metade e o pessoal lá está no auge físico. Então, é difícil até prever o que Dorival Júnior vai fazer. É a primeira convocação dele e já são para 2 jogos muito difíceis. São 2 grandes seleções. Mas eu espero ver algumas caras de futebol brasileiro. Talvez você possa pegar o Caio Paulista do Palmeiras, apesar de estar sendo reserva, mas a lateral esquerda do Brasil já não está lá essas coisas. Alguém do Fluminense poderia aparecer. Eu acho que o André volta a aparecer. O André é um volantaço. Já nem esperava que ele começasse a temporada no Fluminense, já achava que ele estaria na Europa. Então, assim, tem muitas peças boas. O problema do Brasil segue sendo as laterais, mas eu estou curioso com essa convocação do Dorival Júnior. A gente tem no Brasil ainda o Hendrick, né? Com certeza vai aparecer nessa seleção brasileira. Enfim, a gente torce que até o Murilo, a seleção que joga no Palmeiras, também bom jogador. Pois é, isso. A gente torce que a seleção brasileira reencontre o caminho do bom futebol e que volte a empolgar o torcedor. Há muito tempo que o torcedor... tem jogo da seleção... joga hoje. Só não chama o Gabigol. Que o Dorival... Mas eu acho que não. Talvez o Pedro, né? O Pedro até mereceria. Um momento melhor. Mas eu acho que o Gabigol... Não tá. É porque ele tem uma boa relação com o Dorival e o pessoal... Mas não, no momento não. O futebol na seleção brasileira, independente de o cara vai ter idade ou não para chegar a uma Copa do Mundo, eu acho que tem que convocar aquele que está vivendo um bom momento. Exatamente. Eu acho que é isso que tem que acontecer. E é complicado a gente ver hoje bom momento no futebol brasileiro, porque a gente só está tendo o campeonato estadual. Então o nível é um pouco mais baixo. E como eu disse, na Europa já estamos no auge. Tem já finais de Copas, Champions League já no mata-mata, então a vantagem é para a Europa, os caras que estão na Europa, por muito. É isso que a gente espera. Olha, eu vou confirmar para você, no próximo domingo tem o terceiro tempo na Gazeta, a partir das 7 da noite, você acompanhando. Estarei no comando, ao lado de Viderlan Araújo, do próprio Guilherme, também do Júnior Tenório. Enfim, a gente vai debater essa última rodada da fase de classificação do Campeonato Alagoano É Massa. Lembrando que o programa começa às 7 da noite, a rodada acontece neste sábado, a gente tem tempo suficiente para separar para você melhores momentos, os gols, as entrevistas dos técnicos, então você não pode perder. Eu estou empolgado, viu? Porque com certeza tem muita coisa boa para a gente poder debater no próximo domingo. Quem sabe até a possível queda de algum treinador. Pois é, e não é difícil no futebol alagoano, a gente já viu, né, Orlando? Mas vai ser um programa muito legal, não vai faltar tema pra gente debater, pra gente falar, e também vai ser uma rodada de final de semana muito legal e que o pessoal acompanha a gente lá na 94.1 FM. Vamos fechar então com o nosso bom de bola, o Warner Oliveira, ele trazendo notícias da equipe do CSA para fechar o programa. É contigo, fala, Warner. No jogo contra o CSE, tudo fechado no ambiente azulino. Ontem tivemos, inclusive, uma coletiva com o técnico Marcelo Cabo, mas apenas a coletiva. Ele falou, né, sobre as críticas feitas pelo presidente Rafael Tenório, até concordo que o momento é realmente muito difícil. Falou da maturidade de enfrentar o seu filho como goleiro do CSE no jogo deste sábado, um novo momento vivido por ele, porque na Copa Alagoas, no estádio Rei Pelé, isso já aconteceu. Enfim, mas não falou do time, né, para o jogo, mas que o CSA será um time determinado e que o jogo aéreo, a bola parada, também será muito decisiva nesse jogo do próximo sábado. CSA que viaja hoje à noite, após o jantar, para Arapiraca. Eu acredito que pelo momento que vive o goleiro David, que teve aquela lesão, né, de grau 2B, é um jogador que pode até aparecer nesse momento decisivo no banco de reservas do time do CSA.
mas vamos aguardar, né, a divulgação ou não da relação, ou somente uma hora antes do jogo, a divulgação do time. CSA, que ainda treina na tarde de hoje, depois do jantar, viagem para Arapiraca, ficando mais perto do deslocamento. Neste sábado, para o estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Nenhuma pista, nada a esse respeito, foi dito pelo técnico Marcelo Cabo na coletiva de ontem. Tá aí então, o nosso bom de bola, o Warner Oliveira, como costumeiramente é chamado lá no Timaço, trazendo notícias também da equipe do CSA. Vivendo essa expectativa da partida deste sábado, viaja na tarde de hoje, vai para a cidade de Arapiraca, que ali é pertinho. Né? É pertinho. Agora os caras tinham que ir com a cabeça no lugar, né? Porque se for um CSA que a gente viu nos últimos jogos vai dar problema, mas acredito que a semana foi boa, semana livre, sem pressão, para pelo menos o CSA apresentar um futebol decente lá em Palmeiras. O que o CSA mais teve dessa temporada foi semana cheia, né? Que é uma coisa que todo técnico sonha. Então, enfim, que de fato aconteça o melhor para a equipe do CSA, mas o CSE também deseja também a vitória e a classificação para a próxima fase da competição, que seria um feito também importante para a equipe da cidade de Palmeira dos Índios, a equipe do Tricolor, que faz uma campanha considerável nessa temporada. Interessante, quando a gente fala do CSE, a gente sempre lembra do Ibson, né? Um jogador que se destaca, do Luiz Fernando, que apareceu nas últimas partidas, enfim, tem um duelo interessante. E um detalhe que rolou ontem à tarde na rede social, né? A rede social tem esse tipo de situação. Era da probabilidade do goleiro do CSE ser substituído para a partida de amanhã por conta dele ser filho do técnico Marcelo Cabo do CSA. Mas o presidente do CSE já descartou essa possibilidade. O próprio técnico Marcelo Cabo, na entrevista coletiva que durou 33 minutos, ele também falou, não tem nada a ver, ele é um baita de um profissional e criou um homem com H, ele até citou assim, né, deu ênfase a isso, então não tem nada a ver, o goleirão do CSE está confirmado. Gui, grande abraço para você, cara. Hoje eu tô me despedindo temporariamente aqui. Na próxima segunda-feira retorno o nosso Videmar Araújo, o canhão, para o seu horário de rotina aqui na nossa TV Mar. Obrigado, velho, pela força. Eu que agradeço, Orlando. Foi muito bom essas semanas que estivemos juntos aqui. E vamos por mais. Terceiro tempo está chegando aí domingo, estaremos aqui de volta. Certo, eu quero abraçar a toda a diretoria da casa, a Patrícia, o Maresia, enfim, a oportunidade que me foi dada aos companheiros aqui da nossa técnica. Grande abraço e meu agradecimento a todos. Fiquem com Deus. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.